Pessoal, nessa aula o nosso tema é Fundamentos Pedagógicos do Ensino Superior. O processo de ensino e aprendizagem requer do educador e da educadora, em todos os níveis em que ocorre, né? Vejamos algumas ideias importantes. Então, ele requer de nós o quê? Primeiro aspecto, uma sólida formação na sua área específica de conhecimento, tá? Então, é muito importante que este professor tenha uma sólida formação, né, nesta área que ele vai atuar. Então, se ele for professor de matemática, que ele tenha uma sólida formação de matemática. De geografia, ele precisa estudar sobre geografia. Se ele estiver lecionando história, ele precisa ter uma sólida formação. E isso, gente, você não adquire só na faculdade, só no ensino superior. Você adquire através de muita leitura, através de muita pesquisa, tá? Ok? Conhecimento esse que é cumulativo ao longo do desenvolvimento da cultura humana. Então é muito importante você entender que esse conhecimento é muito vasto, é muito grande, né? Então, desta forma, faz-se necessário que esse educador não se acomode, mas tenha uma sede plena pelo conhecimento, tá? Aqui podemos definir o conhecimento do conteúdo que esse professor propõe-se ensinar e também conhecimento fora de sala de aula, da sua área de educação. Podemos chamar isso de cultura geral. Então, nós temos que entender aqui essa questão muito clara, gente. Vamos abordar sobre essa questão do conhecimento. Tanto o conhecimento que esse sujeito irá abordar dentro da sala de aula, quanto a cultura, o conhecimento geral, sobre áreas que ele não vai atuar, né? Muitas vezes, nós educadores, nós nos acomodamos e estudamos somente aquela área que iremos nos abordar. Aí, muitas vezes, nós não lemos, não entramos na internet pesquisando outros aspectos. Mas nós, educadores, precisamos sim ter isso muito claro na nossa mente, que nós devemos ter um grande conhecimento do conteúdo que iremos trabalhar, mas também o conhecimento fora daquele conteúdo. Aqui, claro, quero fazer uma ressalva. Nós não temos condição, nenhum ser humano tem condição de conhecer tudo, captar tudo que está à sua volta. Mas, pelo menos, ter um domínio básico daquilo, né? Então, nós precisamos fazer esta reflexão, ok? O segundo aspecto que é importante nesse tema que nós estamos abordando, uma constante busca de aperfeiçoamento nas áreas metodológicas e técnicas, né? Então, aqui vamos conversar um pouquinho sobre esse aperfeiçoamento na área metodológica e na área técnica. O que eu quero dizer com isso? Esse aperfeiçoamento metodológico e técnico, ele faz com que eu, sujeito, não só tenha o conhecimento das informações, mas sim a habilidade, né, de comunicar essas informações. Tem muitos professores que têm um grande conhecimento daquela disciplina, mas ele se perde na metodologia ou na técnica de transmitir aquelas informações para os seus alunos. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Se você atua, né, na educação infantil, você tem uma metodologia, uma técnica de trabalhar com aquelas crianças. No ensino fundamental, né, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você tem outra metodologia, outra técnica, bem diferente do ensino médio e bem diferente do ensino superior ou da graduação, da pós-graduação. Então, é muito importante que esse profissional busque esse aperfeiçoamento, tá? Muitos se acomodam, né, buscando só as informações e achando que estas informações irá, vamos dizer assim, dar conta de tudo. E não vai dar conta. O profissional precisa buscar, sim, esse aperfeiçoamento nas metodologias e técnicas, né? Para quê? Para que ele possa utilizar a arte de ensinar e também de aprender. Trata-se aqui, portanto, né, do necessário desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades deste professor,
tá? Então você e eu precisamos fazer esta reflexão sobre o desenvolvimento destas habilidades e dessas competências que eu, como educador, preciso dominar. Pensar que podemos utilizar sempre a mesma técnica ou a mesma metodologia é um passo para o fracasso profissional que muitas vezes nós vamos ter, né? Precisamos sim renovar sempre. Aqui é muito importante você e eu refletirmos. Gente, aquele sujeito que acha que pode dar a mesma aula, da mesma forma que dava 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele realmente está fadado ao fracasso. Tá? Ele precisa renovar, né? Renova-se tanto o conhecimento, renova-se tanto as metodologias e as técnicas de trabalhar esse conhecimento. Isso se dá, né, porque cada vez mais nós temos aí metodologias diferentes, técnicas de ensino diferentes e também o nosso aluno cada vez mais vai sendo diferente, vai se articulando, né, vai buscando informações, esse mundo globalizado, esse sujeito vai entendendo, né, as coisas diferentes como nós entendíamos quando nós éramos alunos do ensino fundamental. Então, por essa razão, é muito importante que nós venhamos buscar isso. Desta forma, né, podemos analisar, né, que essa identificação dos fundamentos pedagógicos da educação universitária é uma missão complexa, porém fundamental, né, para o incremento qualitativo das práticas educacionais e dos resultados de aprendizagens. Então, realmente é de suma importância a busca, né, tanto da informação, quanto também destas novas técnicas e o desenvolvimento. E aqui eu quero fazer um desafio para nós, né? Eu sempre digo nós, porque é um grande desafio para mim também. Esse desafio é que você faça uma reflexão sobre a sua metodologia, sobre as suas técnicas que você está usando na área que você está atuando. E você vai perceber que tem muita coisa ainda a ser mudado, ok? É importante, sem dúvida alguma, que a reflexão pedagógica possui relevância social e estratégica, tomando para si a tarefa de interpretar as relações sociais em uma sociedade historicamente determinada e objetivando o quê? Essa transformação. O papel do educador e da educadora, o nosso papel, quando devidamente preparados, tem uma extrema importância para o desenvolvimento de nossa nação. E também, eu digo, para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos nossos alunos e da nossa sociedade aonde nós estivermos inseridos. De maneira didática e com o objetivo de tornar possível a análise da proposta nesse artigo, acredita-se que esta reflexão, né, de uma maneira muito introdutória, né, das diferentes tendências pedagógicas presentes na educação brasileira, né, implantadas nesse sistema educacional do século XX, nós precisamos perceber que elas estão em plena transformação, né? Então nós precisamos fazer essa reflexão, né, para que todos nós possamos crescer. É possível, sim, meu querido aluno, identificar, né, segundo Cipriano Lucchesi, 2 grupos dessas tendências, né? Então, no Brasil, existem essas tendências pedagógicas. Esses 2 grupos, né, são classificados tanto pedagogia liberal, né, isso está vinculado ao desenvolvimento, né, e também o segundo grupo, as tendências, né, da pedagogia, né, progressista. Nós vamos estar conversando isso daqui a pouco, ok? Tanto a liberal quanto a progressista. Beleza, gente?